Amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Essa noite nós estamos entrando aos lares de cada um dos nossos irmãos, que é um privilégio, né? Então nós estamos aqui para continuar a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos falando sobre Samuel. Então nós vamos estar orando, depois nós vamos entrar logo na lição. Nosso Deus e Pai, estamos te odiando a Tua presença. Precisamos do Senhor, ó Pai, a cada dia, a cada momento. Por esse momento, ó Pai, nessa terra, o bom e o privilégio nós estamos contigo, meu Pai. Entregamos, ó Pai, nas Suas mãos, o Seu Espírito Santo venha nos ajudar, Senhor, a falar e dar o estudo da Tua palavra, Pai. Porque sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, é um privilégio que eu tenho duas alunas especiais aqui, que é a Priscila e a Isabel, que estão aqui do meu lado. Aqui a lição 4 fala da degeneração da liderança sacerdotal. Aqui nós sabemos que fala a respeito de Eli e seus filhos, na continuidade da revista. A degeneração quer dizer passar a uma condição ou qualidade inferior. Então eles queriam mudar totalmente o que estava designado para o sacerdote fazer. Eles mudaram totalmente as doutrinas ali de dentro e os costumes que era para ser feito através de Deus. E ele sempre falava que nós sabemos que em que consistia o pecado de Eli, que fala no nosso primeiro tópico aqui. Então, aqui, ele fala assim que nós devemos ponderar um ponto sobre o sacerdote Eli. Não se tem menção dele cometendo abuso em seu ministério, mas o seu principal erro foi não corrigir o abuso de seus filhos, perdendo assim a sua autoridade sobre eles. E nós sabemos, amados, que nós somos os sacerdotes do lar. Aqui nós temos o nosso sacerdote, que é o pastor Isaac. Então nós temos que estar sempre direcionado por Deus e pelo Espírito Santo. Ele que nos ajuda a lutar nessa vida e ajudar a criar nossos filhos na direção da palavra dele. E quando nós vimos também aqui, contra quem os filhos de Eli pecaram. O que os irmãos acham? Que eles pecaram contra quem? Aqui fala que os filhos de Eli pecaram contra Deus. Foi somente contra Deus. Porque eles não faziam nada o que estava escrito ali com o sacerdote Eli. Se o pai falar alguma coisa, ele repreendiu o pai para não fazer aquilo. Então você vê, é totalmente diferente quando você não tem uma direção do Espírito Santo, que você não tem o temor de Deus. Você vai fazer tudo isso aí. Você deixa os filhos mandarem no seu lar, você deixa alguém da igreja que vai falar até alguma coisa com o pastor e fala totalmente errado e o pastor fica ali passando a mão. Só que o nosso pastor também não tem nada disso, não. Nós temos que repreender aqueles que fazem as coisas erradas, amados. Não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, não. Na experiência profética de Samuel, que mensagem ele recebeu de Deus? Você vê, nessa experiência, o jovem profeta recebeu uma pesada comunicação divina, que é uma mensagem contra a casa de Eli, o seu mestre. Aí você vê, é totalmente diferente. Aqui fala que as consequências para quem peca contra Deus. Então nós sabemos que hoje o pecado que está no mundo, e o povo está cometendo tanto pecado contra Deus, mas está chegando a hora de Deus acabar com tudo isso. Porque nós esperamos o quê? É o arrebatamento da igreja, é a vinda do Senhor, Ele vai esperar nós nos ares. Então, ali, amados, que vai acontecer coisa tão tremenda, a Bíblia fala que nunca aconteceu na terra,
que é a tribulação. Então, esperamos que você que está me ouvindo essa noite, que nós subimos todos juntos para o arrebatamento da igreja. E é coisa tremenda, amado. Aqui a Bíblia também fala assim, para nós citarmos exemplos e consequências do pecado. A Bíblia revela alguns exemplos e consequências de pecado. E você vê, a expulsão de Adão e Eva do paraíso, aconteceu o quê? A morte física e espiritual. Mas o que foi isso aí? Foi a desobediência contra Deus. Depois nós temos Acã e sua família perderam a vida. Mas o que aconteceu com eles? Mentiram para Deus. Então não mentiram para o homem. Foi na época de Josué. Então eles mentiram a Deus. Então Deus fez tudo aquilo lá. Ele fulminou a família toda e aqueles que estavam junto com ele. Depois nós temos outro exemplo. Ananias e Safira foram mortos. Amados, esse Ananias e Safira foi na época da graça mesmo. Foi no Novo Testamento que aconteceu isso aí. Eles venderam as propriedades e quiseram ficar com a metade da propriedade. Só que a Ananias e Safira, quando foi levar lá para Pedro, aí Pedro falou, por exemplo, que se deixasse o diabo entrar no teu coração, isso aí foi um pecado contra Deus. Aí Deus fulminou ele na hora ali. Depois de 3 horas, quem veio? A mulher dele. Falou a mesma coisa. E foram mortos. Então, amados, a Bíblia fala, de Deus ninguém zomba. Então, muitos estão zombando de Cristo, nesses novos períodos nossos aí, dessas coisas que está tudo acontecendo, que foi no carnaval, fizeram tanta blasfêmia contra Deus, mas Deus está requerendo de cada um, Pai. E Deus vai cobrar de cada um. E aqueles que não tiverem mais o jeito, só Deus é que faz as coisas. A gente sabe que muitos que falaram que Deus, nem Deus fazia aquele barco afundar. Tivemos muitos testemunhos também de pessoas querer falar que Deus não está aqui, Deus não vai comigo, não. Então, Deus fulminava e Deus, ele abate, amados. Então, por isso nós temos que ser obedientes a ele até o dia da volta dele. Aqui a revista me fala como nós devemos ser seguidores e como devemos evitar. Aqui, como seguidores de Cristo, nós devemos sempre evitar o quê? O pecado voluntário e deliberado. E nós temos a mente de Cristo. Então, amados, é tremendo que, como nós temos aqui, eu falei que nós temos a Priscila aqui, temos nossos filhos, então nós ensinamos nossos filhos que na escola dominical. Por isso hoje alguns irmãos veem o nosso testemunho, que nós damos testemunho dos meus filhos, da Isabel, que Deus tem nos abençoado grandemente, por isso que até hoje eles estão na presença de Deus, e ali a Priscila também está, ela e o Efraim na igreja, eles são líderes de jovens, e Deus faz maravilha. Então, como nós temos também a Miriam, que está ali nos Estados Unidos, Deus faz maravilhas, amado. E o meu filho também, que está ali aqui no Brasil também, está em São Caetano. Então, você vê, tudo isso, aí a gente vê nossos netos, o pequenininho está a fazer quase 2 anos, e ele pega a Bíblia e começa a orar, e a gente vê o que ele vai aprendendo, o que o meu filho está ensinando a ele. Agora, para ficar só nas minhas palavras, que nós já falamos quase, que nós fomos falar toda a palavra que está escrita aqui Então, nós resumimos o bastante, porque o que nós falamos aqui está tudo escrito, amados. Está tudo escrito aqui, então referências bíblicas também, porque aqui também nós temos uma referência que fala, como seguidores de Cristo, tenhamos temor e tremor. O pecado voluntário e deliberado leva à morte eterna. Se encontra em Hebreus 10 e 26. Eu vou ler para os irmãos só meditarem.
Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aquilo que diz aqui, que hoje nós conhecemos a verdade, e se vai se afastar desse caminho maravilhoso? Não, eu creio que não. Então é Deus que está em nossas vidas, em nossos momentos. Por isso nós devemos sempre pedir a Ele, para estar sempre conosco, para Ele fazer a vontade dEle nas nossas vidas. Porque nós somos sacerdote de casa. Nós somos sacerdote onde nós estivermos, que nós sejamos luz e sejamos o sal aqui nessa terra. Então, vou passar até para a Priscila falar algo, porque quando nós temos na igreja também, a gente dá testemunho, alguém fala alguma coisa, ela vai falar algo que ela aprendeu de nós, né? Amém, filha? Amém. Paz, Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu só queria dar o fechamento do que meu pai falou, assim como ele citou, os meus irmãos, por mais que eles não estejam mais perto da gente agora, mas onde eles estiverem, eles estão servindo a Deus. E o meu irmão também é da Assembleia, assim como eu. A minha irmã, ela também congrega em uma outra igreja lá nos Estados Unidos, que, querendo ou não, eles também lideram o louvor, ou às vezes também os cultos da igreja. E se não fosse por eles que tivessem ensinado a gente nesse caminho, nos liderando para este caminho, talvez nós não estaríamos mais nem aqui. Mas, assim como eles falaram, eu agradeço a Deus pela vida deles, por eles terem ensinado a gente desde pequenos, sempre tá indo para a igreja, sempre tá indo para a escola dominical e tá ensinando, né, aprendendo a palavra de Deus a cada dia. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém, amados. Está vendo que privilégio que nós temos?